Leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 17. Nós, em outras oportunidades, e não faz muito tempo, já trouxemos mensagens com base nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, inclusive essas mensagens estão disponíveis lá no canal do YouTube. Se você procurar lá, você vai encontrar. E para relembrar, nesse momento, vimos que nesses 2 primeiros capítulos, Paulo, ele faz um grande esforço para que os colossenses não fossem enganados por falsas doutrinas. Parece fácil falar de não ser enganado por algo que é falso, mas não é uma falsidade que vem escrito, eu sou falso, com F maiúsculo, é aquela falsidade que vem sorrateiramente, dissimuladamente. Existe esse tipo de falsidade em tudo e em todos, se for possível, se for um desejo, se for a intenção, inclusive na própria doutrina bíblica. Olha só, a gente leu hoje o Salmos 119, 105, a Bíblia, o que ela é? Ela é luz, que ilumina, guia o nosso caminho. Olha que coisa linda, chamar a Bíblia de luz, que nos dá o caminho, nos mostra o caminho. Mas essa mesma Bíblia é usada por muitos de maneira dissimulada, para criar e induzir pessoas a falsas doutrinas. Então o apóstolo Paulo, ciente disso lá entre os colossenses, ele vai então tratar disso, trazer algumas advertências, porque a preocupação do apóstolo Paulo com aquela comunidade é de que eles não se tornassem, devido ao engano das falsas doutrinas, eles não se tornassem meros ritualistas, pessoas que viviam uma religiosidade de rituais, pensando em obter méritos para a salvação, transformar então religião num ritual, que traga méritos, e com esses méritos a pessoa então dizer: olha, eu faço isso, eu pratico tal coisa, então eu sou merecedor da salvação. Volta uma página, por exemplo, não precisa nem voltar uma página, voltar só os olhos um pouquinho aqui, para o capítulo 2, versículo 16, por exemplo, olha lá, 2,16, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Nós não vamos voltar a explicar esse texto, porque como eu disse, já está na outra mensagem, mas aqui Paulo já está dizendo, cuidado, como vocês lidam com essas coisas. Versículo 20 e 21, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, lembrando, uma coisa que a gente já pensou em outros momentos, o cuidado para que a gente não transforme a nossa religiosidade, nossa fé, em rituais que possam trazer algum mérito para a salvação, que possam nos dar algum direito de reivindicar bênçãos ou comprar bênçãos, como se a gente pudesse negociar ou comercializar isso com Deus, através de alguma atitude nossa, que pudesse servir aí de comércio, de barganha, com Deus. Veja que essa discussão que o apóstolo Paulo tem no primeiro século, mais ou menos em meados do primeiro século, a gente vê ela acontecendo durante praticamente toda a história da igreja, e hoje ainda a gente ouve aqui, acolá,
algumas coisas que nos faz lembrar desses textos de Colossenses 1 e 2. Então vejam, o apóstolo Paulo, olha, não nos deixe levar, a vida cristã não é só rituais, não é só formalidades vazias, cujo objetivo simplesmente é alcançar algum tipo de mérito diante de Deus. E aí, depois do capítulos 1 e 2, então Paulo entra agora 3 e 4, vamos então poder dividir essa carta, né, nessas duas partes. E nesse 3 e 4, então Paulo vai falar, olha, vamos ver atitudes de um verdadeiro cristão, atitudes de quem nasceu de novo. Veja que o texto que nós lemos começa assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo está falando então desse nosso novo nascimento, da nova vida, que tem todo aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo. Então olha só, uma religiosidade sem essas atitudes próprias de quem nasceu de novo, é só para constituir mero formalismo, um mero ritualismo que é vazio, que não agrada a Deus e enreda as pessoas numa falsa ideia de que serão salvos, mesmo que não tenham uma vida própria de um salvo, mas só por cumprirem esses rituais. Então, Paulo começa a falar, olha, vocês nasceram de novo, ressuscitaram com Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Versículo 3 diz que nós morremos com Cristo, olha lá, versículo 3, né? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreram para quê? Para aquele formato mundano, vamos chamar assim, formato mundano, né? Vamos usar o termo formato de forma, lembrando em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, né? Vamos dizer assim, existe um formato, é um formato de uma vida que não teme a Deus, uma vida que não toma as Escrituras como o caminho da santidade, como nós já vimos na nossa liturgia. Existe este formato, vamos imaginar que a gente vai assumir esse formato, então um formato mundano, mas esse não é o formato próprio de quem morreu e nasceu de novo. Nós morremos com Cristo, mas nós somos ressuscitados com Cristo. Morremos então para essa vida, nesse formato mundano, e nós nascemos de novo, agora para viver a vida em um novo formato. Então, irmãos e irmãs, olha, nós estamos falando de uma mudança de padrão de comportamento. A religiosidade verdadeira, que agrada a Deus, e que é segundo Deus, e que é própria daquele que realmente nasceu de novo, porque teve um verdadeiro encontro com Jesus, tem a presença do Espírito Santo na sua vida, ela passa por uma mudança de padrão de comportamento. Ela é uma vida segundo uma determinada norma, uma vida com base em valores próprios ao cristão. Essa frase é muito importante, eu vou repetir para você guardar. Uma mudança de padrão de comportamento, uma vida segundo uma determinada norma, uma vida com base em valores próprios ao cristão. Padrão, norma, valor.
quando a gente então passa a falar, passa a ouvir o ensino da Escritura, que vai tratar sobre padrão, norma, valor ou valores, nós podemos dar esse título então a essa passagem de moral, a moral cristã, porque o texto está falando da moral que nós cristãos devemos ter. A moral, ela diz respeito ao nosso comportamento com o outro. Nós vivemos em sociedade. Se a gente fosse um indivíduo sozinho, que vivêssemos como o único habitante do planeta Terra, então não tinha conceito de moral, né? Moral diz respeito ao nosso comportamento com o outro. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, ou o que é o bem e o que é o mal, numa vida em sociedade. A moral, então, se ela nos conduz para o bom e o virtuoso, a moral é aquilo que em sociedade nos levará a se comportar para o bom, para o bem, para o que é correto, assim como o que é imoral para o outro lado. A moral se baseia num conjunto de regras, de normas. Não matarás, não dirás falso testemunho. São normas, são regras, são padrões, são valores. Por que não matarás? Por que esta norma? Porque há um valor da vida humana. A vida humana é muito valiosa, não nos cabe o direito de tirá-la. Não cobiçarás, porque existe um valor da humildade, da aceitação daquilo que você tem, da confiança no cuidado de Deus, no respeito àquilo que é do próximo, que você precisa, tratar como sendo dele. O que é seu, o que é dele, é dele. Então veja, nós temos padrões, normas, valores. A Bíblia então vai nos dar várias instruções, irmãos e irmãs, a respeito da nossa moral, da nossa vida moral. E o apóstolo Paulo deixa bem claro com respeito ao nosso comportamento, aos padrões, normas e valores que devem guiar a nossa vida, portanto a nossa moral. Devem ser o padrão, a norma e os valores, ou seja, deve ser a nossa moral fundamentada no que é celestial. Versículos 1 e 2, segunda parte do 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então lá do alto não é o alto do telhado, não é o alto daquele morro que tem ali mais perto, é o alto no sentido trono de Deus. Não faz muito tempo nós trouxemos uma mensagem sobre Apocalipse 4 e 5, está lembrado aqui? Havia o trono, e ao redor do trono uma multidão de anjos e seres, e um número incontável, que ficavam cantando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Deste trono, então, buscai as coisas lá do alto, lá do trono, onde que Cristo está? Esse mesmo Apocalipse 5 diz então que havia o trono, e aí o João vê alguém como um cordeiro chegando, e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro e os seus 7 selos, aquele que está à direita de Deus. E há um louvor muito bonito, que inclusive
esse cântico que nós tomamos por último aqui, né? É baseado lá naquele texto, né? De Cristo ao lado do Pai no trono celestial. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? Pensamento, é claro que aqui tem o sentido daquilo que vai guiar a nossa racionalidade, fundamentar os nossos pensamentos. E quando a gente fundamenta o nosso pensamento, a gente fundamenta a nossa mente, a gente fundamenta o nosso comportamento. Porque onde estão esses padrões, essas normas, estes valores? Onde fica em nós os nossos valores? Sabe quando você diz assim, eu faço assim porque isso eu aprendi lá com a minha mãe, eu aprendi com meu pai, isso é coisa que vem lá, né? Onde está isso? Está no seu dedo, da mão, está na ponta do seu nariz, está na sua orelha, está onde isso? Está na sua mente, está na sua mente. Então, pense nas coisas lá do alto. Olha só, então, enquanto cristãos, nós temos que olhar para o trono de Deus, para Cristo, em toda a sua perfeição e santidade, colocar a nossa mente nisso, e isso deve moldar o nosso comportamento. É o que nós podemos chamar então de moral cristão, ou moral segundo a palavra, moral celestial. E aqui que entra um conflito do cristão com o mundo, irmãos. É o conflito do terreno com o celestial, e do celestial com o terreno. Porque nós olhamos para o alto para moldar a nossa vida, ok, mas nós estamos no meio de uma sociedade, nós vivemos no mundo, ainda que não sejamos do mundo, no mundo nós estamos. Jesus ensinou sobre isso, a Bíblia ensina sobre isso. Então, nós vivemos no âmbito do terreno, e lidamos com pessoas no âmbito do terreno, mas devemos moldar a nossa vida e a nossa moral, o nosso comportamento, pelo celestial. Pelo celestial. Aí vem aquele conflito, e é um conflito que nós estamos sentindo cada vez mais nos nossos dias. Eu falei um pouco disso na semana passada. Gerações anteriores talvez não sentiam tanto isso. A moral brasileira, ela tinha uma herança muito forte do cristianismo, não importa qual a vertente, mas tinha. Nós tínhamos muita presença da religião, que moldava não só a moral cristã, mas também a moral comum, vou chamar de moral comum, a moral que a gente tem no mundo secular, lá na escola, lá no trabalho, no meio da família, quando nós lidamos, às vezes dentro de casa, com pessoas que não têm esse mesmo olhar para os céus, para moldar a sua vida. Às vezes o próprio marido ou a própria esposa enfrentam isso. Existe uma correlação muito direta entre culpa, consciência e moral. A culpa incomoda, e não tem como a gente eliminar a culpa, porque o ser humano não vive sem consciência, não é isso? Eu não tenho como tirar a minha consciência. Se eu não tiver consciência, eu sou perverso, eu tenho um transtorno de perversão, eu posso ser um psicopata, por exemplo. Eu tenho que procurar um tratamento. Você conhece alguém assim que faz coisas perversas e a consciência dele não lhe diz nada? Por favor,
oriente essa pessoa, ajude a buscar tratamento. Isso é gravíssimo. Mas, de modo geral, a consciência está aí. E não é só o cristão que tem consciência. Consciência é uma característica do ser humano. Ele pode ser cristão, ou qualquer tipo de religião, ou pode ser ateu. Ele tem consciência. Portanto, lá está a culpa. A culpa incomoda. Então, o que a gente pode fazer? Vamos aliviar essa culpa. O que a sociedade, então, pode pensar? Vamos aliviar a culpa. Ora, se a culpa vem daquele entendimento de que nós agimos contra a moral, ou seja, sempre que eu ajo imoralmente, contra a boa moral, eu me sinto culpado. Então, e a gente não pode tirar a culpa. O que a gente pode fazer? Mudar a moral. Pode mudar a moral, pastor? Pode, porque a moral é fundamentada em normas, que por sua vez é fundamentada em valores, que por sua vez é fundamentado na verdade. Então a verdade fundamenta os valores, os valores criam normas, e as normas criam a moral, e a moral que rege o nosso comportamento. Então, o que a gente tem que fazer? Relativizar a verdade e mudar as normas moral. Este é um dos grandes efeitos da modernidade. Com o surgimento da modernidade, a partir do século 17, cada vez mais a religião passou a ter um papel menos predominante na esfera pública, enquanto a ciência ganhou aceitação como uma explicação válida para os fenômenos naturais e para as situações da vida. Eu também há pouco tempo falei daquele pensador Nietzsche. Eu lembro que eu mencionei aqui que ele disse a respeito da morte de Deus. Por que ele diria uma coisa assim? Por que esse homem diria uma coisa assim tão incisiva? Nietzsche faz um estudo da história humana. Ele começa desde lá de antes dos gregos clássicos, antes de Platão e Sócrates, ou Sócrates e Platão. Ele começa lá antes. E ele vai dizer que a partir desses dois pensadores, a história do pensamento humano se apropriou da moral, e quando o cristianismo surge no século I, os seus primeiros pensadores, os seus primeiros chamados pais apostólicos ou padres apostólicos, eles vão se apropriar da moral platônica, socrática, de tal maneira que todo o modelamento moral da história humana tem a ver com o cristianismo. O mundo ocidental, Nietzsche está falando isso na virada do século, no século XIX ainda, quase no final, ele está dizendo assim: todo o comportamento do mundo ocidental deve-se ao que o cristianismo produziu no comportamento humano. E a crítica dele é justamente a esse comportamento humano. E para ele o ser humano deveria apagar esse tipo de comportamento influenciado pela religião cristã, para poder começar de novo.
Então Nietzsche vai dizer que era preciso a morte do Deus cristão. Ele não queria com essa frase dizer, temos que acabar com a existência de Deus, alguém tem que ir lá no céu e matar Deus. Não era nesse sentido, é no sentido de dizer, sociedade, povo do mundo ocidental, Deus já não tem mais autoridade alguma. Não busque mais na religião cristã, não busque mais nesse tal Deus cristão as normas para a sua moral. Busque isso em si mesmo. Busque isso em si mesmo. Use para isso a sua mentalidade. Use a sua cabeça e se aproprie dessa ciência que hoje pode explicar os fenômenos naturais, para buscar na racionalidade e na ciência aquilo que é moral ou não, que é bom ou errado, ou ruim, certo ou errado. A modernidade, principalmente então chegando aí no século XIX, eu citei apenas um pensador, mas há outros, vai mostrar que nós entramos no século XX, e hoje nós estamos no século XXI, e podemos dizer que a ciência se apropriou da moral, na nossa sociedade secular. E olha, nós vamos entender um pouco disso, se a gente continuar a leitura, versículo 5, porque aqui no versículo 5, por exemplo, Paulo vai falar da moral cristã em relação ao sexo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e ele vai falar de alguns vícios relacionados à vida sexual: prostituição, impureza ou fornicação, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que pode ser também traduzida por cobiça. Ele vai depois continuar aqui outros vícios, mas vamos nos manter nesses aqui, que pegam principalmente sobre a questão da sensualidade. Qualquer um de nós, e só estou com adultos aqui, então é muito fácil a gente dizer que hoje nós vivemos numa sociedade que hipervaloriza o erótico, e como cristãos nós temos que lidar com isso. O erótico está em tudo, está na moda, está na televisão, está em todo lugar. O erótico, aquilo que tem algum tipo de erotismo, vende. Você conseguir associar um produto a algo que é erótico, aquilo vai vender bastante. Um exemplo, a cerveja. Propagandas de cerveja são altamente erotizadas. E nem todo mundo que toma a cerveja é porque gosta dela, mas porque ela dá aquele status de um momento erótico que você está vivendo. É um erotismo sem relação sexual, mas aqui na nossa mente O apóstolo Paulo nos dá umas diretrizes. Se vocês estão olhando para o alto, então olha, quem olha para o alto não vai se comportar tendo na sua vida a prostituição, a impureza, paixão lasciva, etc. Isso é coisa terrena. Mas aqui vem o nosso conflito com a sociedade, queridos, porque eu olho para o alto e eu vou considerar que para a minha vida sexual, eu tenho como moral ser assim, eu entendo que essa é a moral cristã, mas meus filhos, meus familiares, minha esposa, ou o marido, ou as pessoas da casa ou da igreja, estão num mundo
de moral secular, de moral comum, onde a ciência se apropriou da moral. Logo, a gente hoje vive num tempo onde a moral sexual é determinada pela ciência. Alguém vai dizer assim: não, eu não vou perguntar isso para o pastor ou para o padre, porque eu já sei a resposta. A resposta da religião, essa resposta da religião é careta, é fundamentada num equívoco de pensamento que vem desde lá, segundo Nietzsche, desde lá dos gregos antigos, desde lá de Sócrates, Platão, e que o cristianismo adotou, e o próprio cristianismo se contradisse muitas vezes na questão sexual. Então, para eu saber se o tipo de relacionamento, se o tipo de experiência sexual que eu quero ter é certo ou errado, eu vou procurar alguém da ciência. A resposta então é buscada na ciência. Agora, a ciência, ela não tem como função tratar da moral. Moral é um estudo da filosofia, da religião, e não da ciência. A ciência não vai olhar para a questão sexual como certo ou errado, mas conveniente ou não. Eu vou citar aqui 2 pensadores, só 2, porque senão a gente, eu já até passei do meu tempo, só 2. Eu vou começar aqui com Freud, chamado pai da psicanálise, era neurologista e depois se tornou psicanalista. Freud defende que a questão da sexualidade não era ética ou de normalidade, mas de fantasias. E nestas não há o normal ou anormal. A fantasia é livre, é a busca do prazer, no qual o limite não é Deus, a natureza ou a normalidade, mas tão somente o outro, quem deve ser encontrado para que conscientemente e com maturidade compartilhe a mesma fantasia e o mesmo prazer juntos. Ok? Então, não é questão de certo ou errado, não tem a ver com Deus ou a própria natureza, né? Porque até o final do século XIX, início do século XX, entendia-se que o corpo do homem, o corpo da mulher, então por natureza a relação tinha que ser hétero. A própria ciência defendia o relacionamento hétero, dizendo que isso era natural, que é um dos argumentos que ainda nós tentamos usar. Mas o próprio Freud está dizendo que não tem a ver com Deus, com religião, ou com ser ou não natural. Tem a ver com a fantasia em busca de prazer. E se você encontrar alguém que tem a mesma fantasia e busca o mesmo prazer, não importa mais nada. Eu vou citar agora uma outra pensadora, uma mulher escritora e ativista da causa feminina aí no século XX, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dizia que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher, que nenhuma mulher nasceu naturalmente para ser submissa ao homem, com vontade de ter um filho, pois tudo isso são construções sociais. Então aquele negócio, a mulher tem que ser mãe, porque é a natureza da mulher ser mãe. Ela está dizendo, não tem nada a ver, isto é uma construção social. A ideia de família, continua, o pensamento dela, a ideia de família, de ser mãe protetora, isto é uma construção do patriarcado. Patriarcado é o domínio dos homens sobre as mulheres, que visa dominar as mulheres, deixá-las submissas. Para Simone, as mulheres nascem nada, apenas com o sexo próprio de mulher.
mas não com o gênero constituído, pois são coisas diferentes. O sexo é biológico, o gênero é uma construção social. Então, das ideias de Simone de Beauvoir, que hoje há para a mulher o direito ao controle da fertilidade, da natalidade, de usar anticoncepcionais, da ideia de poder fazer relações sexuais seguindo apenas o prazer, de forma recreativa e não para a procriação. Eu não citei esses dois, não no sentido de algum conflito, no sentido de seja inimigo dessas pessoas, mas eu estou mostrando como que o pensamento científico se constrói, a partir de uma razão humana, onde Deus não está presente, religião não faz presente, não está presente. Freud constrói toda uma ideia da mente humana, apenas fundamentado nas ideias naturalistas de Darwin. Ou seja, em nenhum momento houve alguma ação de Deus ou da religião na constituição da mente humana, da psique humana. Pelo contrário, explicitamente, isso eu já li várias vezes, Freud vai dizer que a religião é produção humana. E sabe o que? O que em nós, segundo Freud, levou lá há 20, 30 mil anos atrás, lá nos tempos dos hominídeos ainda, dos hominídeos nascem então os primatas, né, várias espécies aí, e surge uma outra linha do ser humano, como hoje nós somos, hoje o Homo sapiens. Foi a culpa, a causa do homem ter produzido a religião, como uma espécie de válvula de escape. Então, irmãos e irmãs, existem vários teóricos hoje que são buscados para fundamentar os pensamentos do que é certo ou errado, ou nem se tratar de certo ou errado, mas aquilo que pode ou não ser feito. E são esses pensadores como Simone de Beauvoir, Freud, Lacan, Sartre, Michel Foucault, são esses pensadores que fundamentam a nossa liberdade política, que eu volto naquele tema de semana passada, para encerrar. A nossa liberdade política hoje é olhada pelos olhos da ciência. Então, faço ou não um aborto? Eu vou procurar o pastor? Todas essas coisas estão na mão da ciência. A resposta a essas grandes questões que desafiam, são desafiadoras, são buscadas hoje na ciência. Semana retrasada, o IBGE lançou o resultado do seu censo. Foi feito o ano passado, estão lembrados? O censo do IBGE, acho que foi ano passado. O IBGE constatou que no Brasil, em 2023, existia, o ano passado, 600 mil templos religiosos. Quase 600 mil templos religiosos, no Brasil todo. Enquanto que no Brasil todo, existiam em 2023, 250 mil escolas, prédios escolares. Olha só, tem mais do que o dobro de igreja do que escola.
250 mil escolas, 600 mil templos. Mas uma outra coisa interessante foi o comentário das pessoas, de algumas pessoas, sobre essa constatação. E eu li alguns que diziam o seguinte: o Brasil estaria bem melhor, as coisas no Brasil seriam bem mais, aconteceriam de uma forma bem melhor, se ao invés de 600 mil templos e 250 mil escolas, nós tivéssemos 600 mil escolas e 250 mil templos, né? Ou seja, se houvesse mais conhecimentos e menos religiosidade. Irmãos, irmãs, a gente tem que ouvir essas coisas, e não adianta a gente dizer, povo do mundo, povo que não teme a Deus. O propósito é uma autocrítica. O propósito é uma autocrítica. Essas pessoas que estão fora da igreja, baseando a sua vida só na ciência, muitas delas, quando olham para a igreja de um modo geral, elas dizem assim: eu prefiro ficar com a ciência do que ficar com isso aí. Olhe uma pessoa que busca viver uma racionalidade técnica, crítica, e olha um que se diz crente, vive dando aleluia, glória a Deus, ele diz assim: olha, eu prefiro viver igual aquele cara ali, que pesquisa, que vai no médico, que vai no psiquiatra, que lê tratado científico, do que ficar ouvindo esse cara que fica dando glória, aleluia, porque olha a vida dele, toda cheia de problema, a vida dele, onde tem Deus nessa vida aí? Não tem nada não. Então, queridos, é uma tensão, nós vivemos nessa situação, nós não podemos nos tornar negacionistas, não é essa a ideia, não adianta negar a ciência, porque se a ciência existe, ela vem da razão humana, e a razão humana é uma bênção, não é isso? É uma dádiva de Deus. Mas nós temos que encontrar um ponto certo, nós temos que viver ouvindo a ciência, mas ao mesmo tempo olhando para o alto, e resolvendo essas tensões entre nós, dando o bom testemunho de alguém que nasceu de novo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a plenitude do seu Santo Espírito, porque ser cristão no século 21 está difícil, e não vai melhorar, mas a gente vai conseguir, né? Com a ajuda de Deus.